Então, vamos falar sobre a eleição do Vasco, que já está judicializada. Nós estávamos conversando no bastidores exatamente sobre essa situação, que alguns integrantes que fazem parte das chapas, né, entraram na justiça para que a eleição do Vasco não seja híbrida, seja presencial. E aí também tem uma situação sobre 200 pessoas que não vão poder votar, todo um imbróglio. O que você tem a me falar sobre isso, Carol? Você soube de alguma coisa? Fale aí alguma coisa sobre essa eleição aí que está pulsando já. Está faltando quantos dias? 20... Hoje é 20? Está faltando 10, 21 dias, né? São 20. São 21 então, dias. 21 dias. 21, 22. Eu fiz uma pergunta numa live uma vez, num chat, né, pro Frias, sobre se iria judicializar e tal, né? Porque a gente já sempre espera, eu costumo definir como aberrações na eleição do Vasco, né? Porque é surreal, assim, as coisas que acontecem, né? Tipo, manda uma liminar, manda apagar a luz. Aí você fala, meu Deus, aí você não vê isso acontecer nos outros clubes, né? Então, é o que nós estávamos falando. O Vasco tem um ambiente propício para esse tipo de coisa, né? E aí ele já tinha me dito que já estava até judicializada. Tinham 490 sócios, eu acho, que votariam separado. E aí, essa semana, vem mais essa, né? E assim, primeiro, eu acho que é certíssimo, tem que lutar para isso mesmo, porque não passa... Eu não sou contra eleições online bem organizadas, em lugares que tem confiança, mas, assim, o Vasco já é um ambiente hostil para confiança, né? A verdade é essa. Então, eu prefiro, já que vai passar mais confiança no resultado, que a maioria das pessoas confiam na presencial, tem que lutar mesmo por isso. Esse é o meu ponto. E só que agora fica assim, é o Vasco sendo o Vasco. É chuva de liminar. Daqui a pouco surge outra, daqui a pouco surge outra, daqui a pouco surge outra. Então, eu acho que isso também gera um ambiente confuso e que pode comprometer a credibilidade da eleição. E comprometer a credibilidade da eleição favorece pessoas da situação, ao meu ver, porque são elas que já estão lá justamente por uma eleição sem credibilidade nenhuma. E elas administraram, venderam o Vasco, administraram é ótimo falar, né? Mas assim, elas sacanearam o Vasco, venderam o Vasco nesses 3 anos sem ter legitimidade. Então, isso me preocupa nesse ponto. E sobre falar de política, eu tenho até discutido com pessoas assim no privado e tal sobre isso. Eu sei que campo e bola é legal, é fundamental e tal. Mas eu, por exemplo, que sou off-Rio e que ficava sem entender muita coisa do Vasco, a gente ficava assim, ai, meu Deus, tem uma energia no Vasco, o Vasco não dá nada certo, o que está acontecendo? Aí, quando a gente vai entender a política do Vasco, as pessoas que usam o Vasco para se promover individualmente, as pessoas que lá estão e que não amam e não honram a camisa do Vasco, a gente começa a entender por que a gente olha e tem Cocão, por que a gente já teve no passado, eu gosto de dizer porque os nomes são ótimos, Pipico, e pessoas assim, fora SAF, e com SAF, mesmo nível, porque o Vasco, como eu falei, infelizmente está se tornando um ambiente hostil
para transparência, credibilidade, essas coisas. Enfim, espero que isso mude, que a justiça realmente exista, que não seja tendenciosa, porque eu acho que o vice do Pedrinho, ele já até atuou em casos do Vasco, essas coisas, então a gente vai vendo a credibilidade aí. Mas, sinceramente, é só uma vontade, porque não está me passando que é isso que vai acontecer, não. E aí, meu amigo Marubá, o que você tem a dizer sobre essa situação aí da política que já está judicializada? A gente nem começou ainda, né? A gente nem Isso começou. É normal, né? Isso aí é normal. Já está... Pois é, a gente esperava tanto que isso não fosse acontecer esse ano, porque então falavam tanto de transparência, falavam tanto de dessa vez ia ser diferente, que blá blá blá, e na hora você vai esperar a transparência de quem está numa administração subjúdice? Não tem transparência, né? A gente há de concordar de que, tendo em vista das pessoas que estão lá, amparadas por liminar, né? Você esperar transparência, né, de pessoas, né? Nessa situação é meio complicado, né? Eu vejo essas questões, caras. A gente acha assim, igual a Carol falou, que o ambiente do Vasco que a gente não vê acontecer em outros clubes. Cara, eu não sei também se em outros clubes não seria dessa forma. Até porque eu já andei vendo aqui alguns vídeos da eleição do rival aí, do nosso próximo adversário, aonde um ambiente num debate entre candidatos e que estava tendo troca de farpas, inclusive com um dos integrantes, né, admitindo o fato de não terem sido rebaixados naquele, não me fugiu o ano agora, naquele caso da Portuguesa, né, da Portuguesa Santista. Então, assim, será que é só no Vasco que acontece isso? Não sei, tá? Mas como estamos tratando de Vasco, né, e a gente sabe que no Vasco ainda não tem uma eleição que não tivesse tido algum tipo de confusão, né, fica difícil de você acreditar nisso. Cara, eleição online e eleição presencial, a grande questão. Eleição online poderia dar certo? Eu acredito que sim. Tá? Mas, voltando ao assunto dos que estão lá subjúdice, né? Quem é que está conduzindo o processo eleitoral do Vasco? Complicado, né? Qual a empresa? Eles já esclareceram, já vieram a público falar qual a empresa que vai conduzir essa eleição online? Que eu saiba, ainda não. Pois é. Então, assim, é tudo muito nebuloso, né? Tudo muito incerto. Eu acho que se você tiver... As pessoas que estão mais ligadas em TI é que tem mais propriedade para falar disso, né? Eu não sei se o meu pensamento ele é correto ou não, porque eu não sou da área de TI. Mas eu acho que se tivesse um acompanhamento de ambas as chapas que fossem concorrer, né, do início ao fim do pleito, pode ser que se dê uma segurança, né? Mas, cara, essas questões elas vão ser levadas à frente até o dia da eleição, como a Carol mesmo falou, né, cara? Mais liminares irão surgir. E vamos ver o que vai dar, cara. Né? Essa última agora foi uma ação, como eu estava vendo aqui, que o juiz deu 48 horas para o Vasco se manifestar em ação dos sócios pedindo eleição exclusivamente presencial, né? Então, é sobre uma ação dos apoiadores de um determinado candidato, né? 2 ou 3 componentes dessas chapas apoiadoras, né? E que visa, além de apresentação de documentos, a retirada de mais de 200 sócios das eleições, além de exigência de eleições presenciais, né? Vamos ver o que vai dar, né? Essas 48 horas, a meu ver, parece que terminam na segunda-feira. Às né? 18h29.
Então, até lá a gente vai ficar aguardando, né? Mas tu levantou uma bola, cara, aí, tu és a favor tu és a favor da híbrida ou tu é a favor da presencial? Rapaz, assim, eu acho assim, complicado dizer, hein? Complicado dizer. Eu acho que, cara, foi o que eu falei, vai depender. Eu acho que a coisa tem que ser discutida mais amplamente. Eu acho que você discutir isso agora, eu acho que você tem prazo muito curto para você demonstrar que pode haver uma segurança, entendeu? E explicar o procedimento de como seria conduzida essas eleições online. Eu entendo que o sócio estatutário que está off-Rio ou até off-Brasil, ele tem o direito de votar. Ele tem esse direito, né? Cara, mas assim, eu acho que para se discutir isso agora, eu acho muito em cima da hora quando você determina numa AGE, cara, que essa alteração para que a eleição seja de uma forma ou seja de outra, e as coisas feitas muito em cima da eleição, né, cara? Meio complicado, entendeu? Então, vou te falar o que eu preferiria. Eu acho que essa eleição, cara, deveria ser feita da maneira como era feito antes, tá? E que se a questão da eleição online ela fosse debatida mais amplamente, entendeu? Se ajustar, se adequar, ver os prós e contras, né? Ver o que o associado acha, né, cara? Mas que seja uma coisa que fosse apresentada e que desse a oportunidade de um debate maior, entendeu? E você, dona Carol, que você dê sua opinião aí? Você prefere o quê? Qual das duas? Híbrida ou presencial? Então, eu sou daquela que acha que hoje em dia a internet ou as redes, os sistemas oferecem mecanismos para segurança, mas não no Vasco. Porque, como a gente falou, né? Tipo assim, se fosse uma eleição de um sindicato, se fosse uma eleição de um conselho, ou até na minha escola, para uma direção tal, eu acredito, assim, que a gente tem mecanismos para, né, impedir hacker, essas coisas. Mas o Vasco, a gente já teve casos de eleições mal conduzidas, até com impressa. Então, assim, quando eu disse assim, que certas coisas politicamente acontecem no Vasco e não acontecem em outros clubes, eu acho que são pessoas muito mal intencionadas e o Vasco é mais vulnerável a esse tipo de coisa aparecer. Por quê? Por causa dessas coisas que a gente está falando. Um estatuto, reuniões que mudam o estatuto, né? E outros clubes que historicamente também tiveram os mesmos problemas que o Vasco, buscaram mecanismos mais transparentes. Mas a gente viu no São Paulo já problemas com a eleição, né? No rival e em outros. A mídia divulga mais o do Vasco, porque esse ambiente hostil. E eu sinto assim, eu não sei vocês conhecem talvez os bastidores mais até do que eu. Parece que é muita gente que não está ali porque gosta do Vasco, igual a gente está aqui agora. Eu cheguei da escola, né, do que eu trabalho, uma hora a gente está aqui falando do Vasco, a gente ama o Vasco, a gente se dedica ao Vasco, não tem remuneração, não tem nada. Então, assim, é amor ao Vasco. E parece que tem muitas pessoas no Vasco que não gostam do Vasco. Então, assim, um torce contra muito ruim, sabe? Tem, sim, pessoas interessadas, e aí tem a disputa política, que é super natural de acontecer, mas tem muita gente mal intencionada lá, não só gente incompetente, eu vejo que tem gente mal intencionada. E aí eu acho que isso afeta tudo, afeta o clube, afeta as escolhas do clube, afeta o time, afeta tudo, né? Então, assim, eu não sou contra eleições online ou híbridas para os sócios participarem, mas eu acho que o Vasco não oferece condições para transparência e credibilidade para isso. Então, tem que ser impresso.